Oi, galera do bem. Hoje a gente passa a estudar outro assunto, que é o assunto Organização Político-Administrativa do Estado, que vai aí do artigo 18 ao artigo 36. Essa parte que vai do artigo 37 ao 43, você estuda em direito administrativo. De qualquer forma, a gente pegou os pontos principais. Malu, eu detesto a organização do Estado. Você vai ver que você vai passar a gostar. Pode ter certeza, a gente vai estudar de uma forma super simples e você vai se apaixonar até ler. Aliás, você vai querer que caia essa matéria na sua prova. Aí você olha assim pra mim, você está querendo muito. Tô falando sério. Então, primeira coisa que a gente estuda de organização político-administrativa, eu vou aqui, ó, inserir uma linha para vocês, uma folha, e vamos conversar exatamente sobre isso. Você sabe que, se você pegar o artigo 18 da sua Constituição, você pode até pegar, ele diz: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados membros ou Estados federados, o Distrito Federal, e os municípios. Todos autônomos. É isso que está no inciso 18. Aí você chega a uma conclusão. Que conclusão? Por o Brasil adotar a forma federativa, quem é que é soberana? A República Federativa do Brasil. É ela que detém soberania. Que ela que é o Estado Federal. Ela que é a pessoa jurídica de direito público externo ou internacional. Ela que detém todo o poder. Agora, União, Estados, Distrito Federal e municípios são chamados entes federativos. E eles só detêm autonomia. O que significa isso, Malu? Parcela do poder. E são pessoas jurídicas de direito público interno. Cada um desses é pessoa jurídica de direito público interno. Então, ó, Malu, então a República Federativa do Brasil é diferente da União? Aí as pessoas têm a maior dúvida quanto a isso, né? Mas, na verdade, você tem que separar. A República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo. A União é só pessoa jurídica de direito público interno. Mas o próprio Constituinte chamou tudo de União. Por isso o dilema. Mas elas são pessoas diferentes. Eu costumo dizer que a União tem dupla personalidade. Como assim? Pega aí o seu artigo 22 da sua Constituição. Vai lá. Não precisa pegar aí no material não. Vai mesmo na tua Constituição. Diz aí. Aliás, o 21. Pega o 21 que fica melhor. Compete à União. Ele chamou de União. Quando ele vem aqui, ó, inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Me diga uma coisa, a União aí está representando a República Federativa do Brasil ou ela é somente União? Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. República Federativa do Brasil. Olha o inciso 2, declarar a guerra e celebrar a paz. República Federativa do Brasil. Diferente do que está, por exemplo, no inciso 10. Compete à União, e ele chamou tudo de União, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Meu povo, aqui é só União. Então, a grande dificuldade das pessoas é entender isso, mas elas são pessoas diferentes. A República Federativa do Brasil é que só tem soberania, a União só tem autonomia junto com todos os entes federativos, que não há hierarquia. Malu, e por que ele só tem parcela do poder? Inclusive aquela divisão que estavam querendo, né? Sudeste, Sul,
Centro-Oeste, Nordeste, não existe a possibilidade, porque aqui é o federalismo, considerando que os entes federativos, eles só detêm autonomia. E autonomia quer dizer o quê? A capacidade que você tem de se autonormatizar, cada um tem suas leis próprias, sua Constituição, sua lei orgânica. Capacidade de se autogovernar, cada um deles elege seus próprios governantes. Capacidade de se auto-administrar e de se auto-organizar, inclusive com as suas próprias receitas. Engraçado que até a Constituição de 88, o município não tinha autonomia financeira, não instituía seus próprios tributos, tudo era repassado, né? Então o município não tinha essa autonomia. Passou a ter com a Constituição de 88. Malu, mas eles são todos autônomos, são todos autônomos do jeito que diz o artigo 18. O parágrafo 1º, e aí a gente vem para o texto. Pega aí na sua Constituição, eu ia para a questão, mas não vou agora não. Pega o texto da Constituição, precisa falar algumas coisas. O artigo 18, parágrafo 1º, ele ainda diz que Brasília é a capital federal, tranquilo. Mas o parágrafo 2º, que é onde eu queria chegar, os territórios federais integram a União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Malu, e território? Território não é ente federativo. Por que território não é ente federativo? Porque ele não tem a capacidade de se autogovernar, de autonormatizar, de auto-administrar, de auto-organizar. Tudo fica dependendo da legislação federal. Ele é uma autarquia territorial da União. Por isso que no próprio dispositivo ele diz os territórios integram a União. Ele é só uma descentralização administrativa e não político-administrativa, que é o conceito de autarquia. Malu, tô entendendo tudo. Olha aí as cores melhorando. Tá, agora olha o detalhe. Como é que se cria um território? Olha o que ele está dizendo. Mediante lei complementar federal do Congresso Nacional. Se você for para o artigo 33, ele vai te dar duas informações importantes sobre território. Primeira informação, os territórios podem ser divididos em municípios. Morra. E mais, em territórios poderá existir juízos e tribunais de segundo grau, Ministério Público e defensores públicos federais nos territórios. Fala sério, Malu. Vem aqui. Olha o artigo 33. Quando você for estudar território, vem para o artigo 33. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios. Olha aí. E o parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, não são de 100 mil. Mais de 100 mil habitantes, não são eleitores, são habitantes. Além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre a eleição para a Câmara Territorial e a sua competência deliberativa. Então, os territórios, eles podem ser divididos em municípios. Quem não pode ser dividido em município é o Distrito Federal, que está aí no artigo 32. Se você pegar o artigo 32, é só voltar um pouquinho, está lá. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, discutido e votado em 2 turnos, com interstício de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, observados os princípios desta Constituição. Então, você tem aí o Distrito Federal com autonomia, de fazer a sua lei orgânica. Território não, embora ele possa ser dividido em municípios dos termos da Constituição Federal. Eu não consigo imaginar essa cena, mas tudo bem. O legislador colocou aqui, tá tudo certo. Outro, Malu, governador de território é nomeado, não é por isso que ele não tem autonomia, minha gente. Ele não elege seus próprios governantes. O governador de território é nomeado pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Dá uma olhadinha no artigo 84 da sua Constituição, inciso 14. Você vai ver lá, compete privativamente ao presidente nomear após a aprovação pelo Senado Federal e uma das autoridades é o governador de território. O que prova a sua falta de autonomia política, capacidade de se autogovernar. Tem mais um detalhe sobre territórios. Se existisse território, Malu, mas não existe. Sim, mas a Constituição não foi feita para ontem. A Constituição foi feita para existir. Se existisse território, ainda tinha mais um detalhe.
ele elegeria deputados federais. Aí nós não teríamos só 513 deputados, teríamos 517 deputados. Por quê, Malu? Porque se existisse território, ele elegeria 4 deputados federais. Pega aí o artigo 45 da sua Constituição. Estou dando na aula de território, né? Vamos combinar. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Malu, e ele elege senadores? Não. Senadores não. Porque o Senado só representa estados e o DF. É o que está no 46. Você ainda estudando isso aí. Então, tudo certo sobre território. E, por exemplo, se você quiser desmembrar um estado, e acontecendo isso em 2011 com o Pará ia ser desmembrado para formar mais 2 novos estados, que era Carajás e Tapajós. Passei uma noite inteira sem dormir, só pensando, meu Deus, como se chamará a pessoa que nasce em Carajás? Como se chamará a pessoa que nasce em Tapajós? Fiquei preocupadíssima com isso. O fato é que não houve o desmembramento. Por quê, Malu? Porque para haver o desmembramento, tem que ocorrer isso que está no artigo 18, todos os requisitos que estão no artigo 18, parágrafo 3º. Olha só o que ele diz aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. E do Congresso Nacional por lei complementar. Então, precisa de plebiscito e quando ele é negativo, ele vincula, não pode o Congresso Nacional fazer a lei complementar. Precisa de plebiscito? Precisa. Malu, vai ser só da população que vai ser desmembrada, por exemplo, no Pará, só ia ser a parte que ia ser desmembrada para formar 2 novos estados, ou toda a população do estado do Pará? Na época, o entendimento do STF anterior ao caso do Pará era que só a parte que ia ser desmembrada. Aí entraram com ação direta de inconstitucionalidade justamente no caso do Pará e o STF mudou de entendimento, houve uma mutação constitucional. Ele passou a entender que seria toda a população do estado, tá? Então tem essa regrinha aí, precisa do plebiscito e quando ele dá positivo, aí é possível fazer essa lei complementar, não é da Assembleia Legislativa, embora fale de estado, é do Congresso Nacional. Uma das pegadinhas da prova é colocar aqui, ó. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Percebam que o território federal pode surgir também de um desmembramento de um estado. Nesse caso, vai depender da população diretamente interessada, através de plebiscito, não é referendo, e do Congresso Nacional por lei complementar, não é a Assembleia Legislativa. Tá? Então, olha esses detalhes. E os municípios, Malu? Aí você vem para o parágrafo 4º. A criação, incorporação, a fusão e desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, sempre plebiscito, não é referendo, as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Essa última lei aí é federal. Mas Malu não tem aqui. Pois eu estou avisando, é por isso. Porque não tem aí, lei federal. Como é que se processa? Assim, decidiu-se emancipar uma parte do município para criar um novo município. Desmembramento de município para a formação de um novo município. Ou se subdividir o município, ou se incorporar, como é que se dará isso? Fácil. Criação de município. Divulga o estudo de viabilidade municipal para saber se é viável, economicamente falando, politicamente falando. Se for viável, publica-se na forma da lei federal.
Depois, prepara-se para um plebiscito. Tranquilo. Plebiscito deu positivo. Aí, o Estado vai aprovar uma lei estadual ordinária. Só que ele só pode aprovar essa lei ordinária estadual se existir a lei complementar federal para estabelecer o período em que a lei estadual poderia ser promulgada. Morra! Hoje são 4 requisitos. E aí, Malu? E aí, até hoje, não foi aprovada essa lei complementar. Minto, ela até foi aprovada, mas Dilma Rousseff foi lá e vetou toda ela. Está lá aguardando a apreciação do veto pelo Congresso Nacional. Tá? Mas e os municípios que foram criados? Foi criado Mira Estrela, lá em São Paulo. Foi criado Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Foi, verdade. Inclusive, a minha preocupação foi grande. Como se chama a pessoa que nasce em Mira Estrela? Ela estreia, né? Ela não nasce. Mira Estrelense, será? O pessoal de Mira Estrela, por favor, me dê essa informação. Pessoal que nasce em Luiz Eduardo Magalhães, como é o nome que se dá? Eu digo que é da família, né? Então, enfim, foram criados. Logicamente, entraram com ação direta de inconstitucionalidade. O STF entendeu que o município era putativo porque não atendia os requisitos constitucionais. Quando o julgamento, ele deu prazo. Ele disse, Congresso Nacional, você tem o prazo de 24 meses, não, 18 meses para legislar. Sob pena de, em 24 meses, o município volta ao estado sine qua ante. Olha aí a situação. Sério, Malu, seríssimo. Aí o Congresso Nacional não fez a lei complementar, mas emendou. Acrescentou ao ADCT, só podia ser no ADCT, o artigo 96, que diz assim, ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Emenda Constitucional 57 de 2008. Resultado, convalidou todos os municípios que tinham sido criados. Mas até hoje, não apreciaram o veto da presidente. Resultado, está valendo aí o que consta na Constituição. Precisa de 4 requisitos. Lei estadual, ordinária, dentro do período estabelecido em lei complementar federal, mediante o plebiscito da população dos municípios envolvidos ou do município envolvido e a divulgação dos estudos de viabilidade municipal na forma da lei federal. Tá, isso é quanto a município. Malu, o que mais que eu preciso saber? O artigo 14, aliás, 19, só fala das vedações. É vedada a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos, igrejas, subvencioná-las, embaraçá-las o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar a fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, preferência entre os entes. União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os entes. Princípio da isonomia federativa. Tá, aí eu venho para a questão. Maravilhosa aqui, ó. Claro que quando a gente estiver num curso teórico completo, com exercício, a gente vai se aprofundar muito mais nisso. José é cidadão do município W. Onde está localizado o distrito de B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem. De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos para legitimar a criação de um novo município, são indispensáveis. Aí você vai logo para o artigo 18, parágrafo 4º. Lei estadual e referendo? Lei estadual sim, referendo não. Lei municipal e plebiscito? Lei municipal não. Precisa de lei estadual ordinária dentro do período estabelecido em lei complementar federal. Plebiscito sim.
Lei municipal e referendo, absolutamente. Lei estadual e plebiscito nos termos do artigo 18, parágrafo 4º. Tranquilamente você resolvia a questão. Aí eu venho para outro ponto. Que ponto? Eu venho para competências. Malu, eu tenho uma dificuldade enorme com competências. Não terá mais. Pois que eu dei isso aqui, é um bizu feroz. Extensão. Competência. Só da União. Essa competência pode ser administrativa, exclusiva. Ou ela pode ser legislativa, privativa. Ou ela pode ser de todos os entes federativos. E aí ela tem a mesma divisão. Ela pode ser administrativa, só que agora ela é chamada pela Constituição de comum. Ela pode ser legislativa, chamada pela Constituição de concorrente. Menina, tá tão bonita a minha letra, eu tô até impressionada, viu, Roberto? Entes federativos, aí pode ser também só dos estados federados. Pode ser só dos municípios. E pode ser do Distrito Federal. Dos estados federados. Vou botar todos os artigos agora. E tá tão bonitinho que eu vou botar até de outra cor. E depois que eu aprendi a mexer nessa mesa, eu tô craque. Tô que é uma hacker. Então, olha assim, ó. Competência. Você vai para a competência administrativa exclusiva, aí você vai para o artigo 21. Você vai para a competência legislativa privativa, você vai para o artigo 22. Você vai para a competência administrativa comum, você vai para o artigo 23. Você vai para a legislativa concorrente, você vai para o artigo 24. Os estados federados, Malu, aí você vai para o artigo 25. Municípios, artigo 30. Distrito Federal, artigo 32. Especificamente o parágrafo 1º, quando se trata de competência. Diante disso, queria que você acompanhasse aí pela sua Constituição. Se você pegar o artigo 21, diz, compete à União. Malu, por que é administrativo? Porque se você olhar para os incisos, vai estar lá. Decretar, autorizar, suspender, organizar, é a cara do administrativo. Tudo é com verbo. Só porque é com verbo? Não, porque quem está organizando, suspendendo, autorizando, declarando, decretando, está fazendo isso. Isso aí é uma função administrativa ou legislativa? Administrativa. Malu, e por que se chamou de exclusiva? Na verdade, a Constituição não chamou de nada, se você prestar atenção, não tem. A doutrina, José Afonso da Silva, chama de exclusivo para diferenciar do 22. Porque se você vier para o 22, vem para o 22. Vamos ver primeiro a Constituição de longe. Depois a gente analisa os pontos. Quando chega na legislativa privativa aí do artigo 22, ele diz, compete privativamente à União legislar sobre. Ele chamou de privativo. Aí vem chamar de legislativo privativo. Malu, eu notei que sumiram os verbos. Não sumiram não, porque só tem um verbo. Qual é o verbo? Legislar. Aqui é a função da União, a competência da União para o poder da União de legislar sobre essas matérias. E olha o segredo que eu vou te dizer agora. Na verdade, o que compete à União administrar, em tese, compete à União legislar sobre.
Então, essas competências, elas são praticamente as mesmas. Malu me dá um exemplo. Agora, pega aí o artigo 21. Olha o que é que diz, você até leu já esse dispositivo. Compete à União, olha o inciso 10, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Vem para o 22, compete privativamente à União legislar sobre, vem para o inciso 5, serviço postal. Tanto compete à União organizar, manter o serviço postal, como compete à União legislar sobre ele. Outro, Malu, não estou satisfeito. Vamos para outro. Pega o inciso 13 do artigo 21. Compete à União, olha o inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Distrito Federal e os territórios e a Defensoria Pública dos territórios. Ou seja, quem organiza o Poder Judiciário, o Ministério Público do Estado e a Defensoria é o próprio Estado. Quem organiza o Ministério Público e o Poder Judiciário do Distrito Federal é a União. É o que a gente chama de autonomia mitigada, restringida, tá? Pela legislação federal. Malu, agora a Defensoria Pública, foi o que mudou pela emenda constitucional, vocês devem ter aí na Constituição de vocês, 69, de 2012, onde a Defensoria Pública do Distrito Federal passou a deter autonomia. A dos territórios não, continua Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública dos territórios, é de competência da União. E também, ó, inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Quem organiza e mantém é a União, certo? Olha o artigo 22, inciso 17. Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa deles. Então, praticamente, o que cabe à União administrar, cabe à União legislar. Aqui você não teria problema. Malu, então, para que José Afonso chamou de exclusiva? Se eu vou para o dicionário exclusivo e privativo, é a mesma coisa. Justo, é a mesma coisa. Ele diferenciou por causa do parágrafo único do 22. Porque, se você pegar o parágrafo único do 22, diz: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de uma das matérias deste artigo. Ou seja, o que é privativo pode ser delegado. O que é exclusivo não pode. Por isso, Zezinho diferenciou. Só isso. Aqui é por conta da competência delegativa. Olha a situação, tá? E a administrativa comum e a legislativa concorrente? A gente vê no próximo vídeo, porque se eu entrar agora eu tenho que terminar. E a gente já está acabando o tempo. Próximo vídeo, sem tecer maiores teses, a gente vai ver tudo isso aqui e vai resolver a questão e vai ter tudo resolvido, tudo satisfeito. Até lá!